Graça e paz a todos. Você está feliz? Dá para você dar um abraço nesse irmão aí bonito? Dá um cheirinho nele. Dá um abraço nele. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um domingo. Amém? Nós estamos em bastante pessoas hoje. A escolinha já está aberta. Eu só peço para você que está nos visitando, ainda não conhece a igreja, caso precise levar o seu filho, levante a sua mão a algum obreiro, eles vão conduzi-lo para que a gente possa prestar atenção na palavra. Caso chore seu filho, você pode ir até o final da igreja, acalmá-lo, depois você retorna, tá bom? Pega a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 5, segundo culto do dia. Hoje pela manhã foi uma bênção de Deus, está crescendo bastante o culto pela manhã, nós estamos felizes. Alguém veio pela manhã aqui? Isso. Tem gente que faz sempre a dobradinha nos dois cultos, né? Isso é muito bom. Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso 1, 2 e o 4, ok? Eu só quero lembrar que nós estamos em uma série de mensagens estudando o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, ou as Beatitudes. E hoje eu quero falar sobre bem-aventurados que choram, amém? Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso 1, 2 e 4, amém? Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte. Assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, versículo 4: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Pode se assentar. Para você que está aqui e não teve o privilégio de acompanhar a primeira ministração, na primeira ministração eu falei um pouco sobre os pobres em espírito, há 2 domingos atrás. Você se recorda quem são os pobres em espírito? Em uma tradução mais próxima do original, felizes ou macários, blessed, ou seja, mais do que abençoados, são aqueles que são pobres em espírito, são aqueles que são totalmente dependentes da graça de Deus, ou aqueles que necessitam se esvaziar-se para ser cheio do Senhor e totalmente carente das suas benesses. Você sabe muito bem que ninguém tem condições humanas de vivenciar as bem-aventuranças a não ser pelo Espírito. Nenhum ser humano conseguirá viver as bem-aventuranças se não for pelo auxílio do Paracleto, do Espírito de Deus. Por isso que as bem-aventuranças é aplicado aos discípulos, e isso se estende a nós, é aplicado aos seus seguidores e aprendizes, que somos nós no caso. Eu disse que alguns acreditam que são 8 bem-aventuranças, outros dizem que são 9 bem-aventuranças. Eu não quero me deter dentre quantas são, mas eu quero dizer que todas estão entrelaçadas entre si. Só recordando o que eu disse no último domingo, não tem como eu viver a bem-aventurança de ser pobre em espírito e não viver a bem-aventurança de ser manso, pacífico, amar a fome e a justiça, porque todas estão entrelaçadas, é como o fruto do Espírito, todos estão inseridos em um mesmo mover, todas estão entrelaçadas entre si. Eu queria dizer para você que está aqui, qual é a importância de se pregar um sermão como esse, o porquê você, como um discípulo de Jesus, precisa aprender mais sobre o Sermão do Monte. Nada mais, nada menos, é uma conscientização do cristão de suas obrigações acerca do reino de Deus e acerca das suas obrigações. C.S. Lewis diz que o Sermão do Monte
é trazer o cristão de volta aos princípios que ele deseja perder de vista. É como um professor relembrando o seu aluno da lição que ele deseja fugir. John Stott diz que o Sermão do Monte é uma contracultura, ou seja, é uma contracultura aos meus valores e às minhas crenças. Então é importante salientar que eu só vou viver o Sermão do Monte se eu viver isso espiritualmente. Isso não é assunto natural, isso é um assunto que precisa ser discernido espiritualmente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos aconselha. Ele sobe ao monte, como eu disse. Ele subiu ao monte porque ele queria talvez ter um tempo com seus discípulos e também ter um tempo consigo mesmo e com o Pai. Ele se assenta, era do caráter dos mestres sentar para ensinar, e ele subiu em uma colina tomada por vegetações rasteiras, repletas de folhas silvestres, que ficava em frente do mar de Genezaré, o mar da Galileia, e ali ele ensina os seus discípulos. Ele abriu a boca, o autor diz que ele, abrindo a boca, ele ensina. Você se lembra? Por que ele abriu a boca para ensinar? Porque um dia ele já ensinou sem precisar falar. Verso 4, vamos entrar dizendo o seguinte. Ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. No meu ponto de vista, na minha simplicidade da exegese do texto, eu acredito que esse aqui é um dos maiores paradoxos do cristianismo. Jesus diz assim: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: feliz são os infelizes. Se você estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que existem vários tipos de choro. Existem diversos tipos de choro. Existe, por exemplo, um choro que vem do grego chamado klaiontes. Klaiontes é um choro também que se refere a um choro superficial. É como uma criança chorando, buscando algo do pai. É um choro que tem lágrimas, mas é um choro que não tem emoção de alma. O klaiontes é um choro que a gente chora em momentos que a gente precisa de algo, mas que às vezes não está entrelaçado nas emoções interiormente. Queria eu que esse choro fosse o klaiontes. Eu até disse pela manhã, eu queria muito falar sobre esse choro de uma outra vertente, mas para ser fiel ao texto, o choro que Jesus reflete aqui é o choro que vem da palavra grega pantoutes, que significa lamentar, prantear. É o mesmo choro de um luto. Então, bem-aventurado são os que choram. Esse choro aqui é o pantoutes, que significa, é um choro de alma. Não se trata de algo superficial, não se trata de lágrimas infantis, não se trata de um choro buscando algum benefício. Se trata de um choro que é impartido de alma e espírito. É um choro tão profundo que sai das entranhas da sua alma. Você vai entender muito bem esse choro quando eu descrever Joel 1,13 e Amós 8,10. Joel 1,13 diz assim, o profeta diante do caos, ele diz assim: cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, chorai entre o alpendre e o altar, entrai, passai a noite, vestido de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e libação foi cortada da vossa casa. Amós diz: tornai as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei sobre si um pano de saco e sobre os seus lombos cinza sobre a sua cabeça, e lamentai pelo um filho único, o filho que foi o dia da amargura. Ou seja, esse choro que Jesus está se referindo está muito atrelado aos choros que os profetas tinham quando Israel abandonava Deus, quando Israel se prostituía. Prostituição não está ligado somente à fornicação e à lascívia. Prostituição está ligada a espiritualmente dizendo. Você pode prostituir-se não se deitando com alguém em outra cama, mas você pode prostituir a sua fé, que também é uma adulteração espiritual. Israel se prostituía com outros deuses ou esquecia-se de Deus, e sempre Deus convocava os profetas a chorar pelo povo. Então esse choro é o pautoutes, ou seja, é a mesma palavra de expressão de choro de alma. Você se lembra quando lançaram José em uma cova? Alguém se lembra disso? Gênesis 37 relata a história de José. Lançaram José em uma cova, e quando voltaram para falar para Jacó que o seu filho havia sido delacerado por um animal, estava morto, a Bíblia diz que Jacó chora.
Esse choro movido por Jacó foi esse mesmo choro de Mateus capítulo 4, patontes, um choro que vem de alma, um choro copioso. William Barclay, que é um grande teólogo e comentarista, ele diz que Jesus usou a palavra mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. Ou seja, Jesus diz, bem-aventurados são os que choram. Ele está dizendo o seguinte, felizes, macários, mais do que abençoados, são aqueles que quando choram um choro de alma, um choro de espírito, um choro de dor. Agora escute, esse choro aqui que Jesus se refere, não se refere a um choro carnal. Eu perdi meu trabalho, estou chorando, espero consolo. Eu perdi um namoro, estou chorando e espero um consolo. Eu perdi um contrato, choro e Deus me consola. Eu queria que fosse, mas não está ligado a esse choro. Esse choro que Jesus se refere não está atrelado a fatores naturais. Bem que eu queria que estivesse, mas não está atrelado a fatores naturais. Então alguém pode me questionar, mas bispo, quer dizer que eu vou chorar e Deus sendo pai não consola um filho que chora? Consola um filho que chora, mas nesse verso 4 não se refere a isso. O verso 4 se refere ao choro do pecado. Vamos entender um pouco. O ser humano chora por várias razões, sim ou não? Morte de alguém, de um ente querido. Você já perdeu um ente querido, você sabe como que é a dor do choro. É um choro, não tem explicação. Ninguém consegue segurar lágrimas diante de um caixão velando alguém que ama, que partiu para uma outra vida. A gente chora a saudade de alguém que está longe. A gente chora as enfermidades físicas. Choramos as decepções afetivas, familiares, amorosas. A gente chora a vergonha financeira. E Deus não tem problema com o nosso choro. Amém? Deus não tem problema com as minhas fraquezas, nem com as suas. Deus não tem problema com as suas limitações, mas Deus tem problema com a nossa hipocrisia. Quando eu digo que Deus tem problema com a nossa hipocrisia, é que o século 21 está construindo a sua vida sobre a imagem. Amém? Então a gente não se preocupa mais com a ética. Hoje a nossa geração é da estética. Então a ética foi suplantada pela estética. Hoje se valoriza muito mais a imagem, a aparência, o que você publica, aquilo que você vende. Por isso que você não pode ser refém dos seus olhos, muito menos dos seus ouvidos, e muito menos daquilo que você sente. Porque hoje tudo que você vê tem que ser questionado, tudo que você ouve tem que ser meditado, e tudo aquilo que você sente tem que ser provado. Então a nossa geração trocou a ética pela estética. Então a gente exibe de nós a melhor parte, sempre a melhor parte. Exibimos na internet a nossa melhor versão, porque a gente tem medo de colocar para fora quem somos de verdade. Então, às vezes você entrou aqui dentro hoje, está sufocado, está cansado, está querendo levantar a bandeira branca, está desanimado, desiludido, desfalecendo, mas não tem coragem de dizer, Deus, eu estou hoje numa situação tão difícil que eu não tenho mais prazer em fazer nada. Para manter a sua reputação e a sua imagem, você banca que está tudo bem. Você pegou sua Bíblia, veio para o culto, veio adorar a Deus, levantou as suas mãos, como uma mulher de Sunem, seu filho morto em casa, ela disse, está tudo bem. Isso se aplicou lá atrás. Hoje, quando Cristo rasga o véu, Ele traz transparência para nós. Então hoje a gente tenta esconder a melhor parte da gente, e eu vou dizer para você, não tenha medo, porque Deus não vai se escandalizar quando você abre o seu coração, dizendo que você precisa de ajuda. Às vezes você compartilhar algo para alguém, escandaliza esse alguém, que não tem maturidade, mas Deus não se escandaliza com o que você fala a Ele, porque Deus é o seu Pai. Antes que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe todas as palavras que vão sair dos seus lábios. Então Deus não se ofende quando você diz a verdade. Então quero dar um conselho para alguém, para de vender uma imagem. Para de vender a imagem de que você não tem vontade de chorar. É engraçado, eu falei isso pela manhã. Quando você vai tirar foto para fazer uma publicação ou sair em algum evento, todo mundo tira foto sorrindo. Já viu alguém tirar foto num evento? Não. A gente tira foto sorrindo porque a gente quer que a nossa melhor parte saia nas redes. É engraçado que a gente tira foto sorrindo, mas interiormente a gente está triste, às vezes com vontade de chorar. Shakespeare diz que chorar é diminuir a profundidade da dor. Ele também diz que choramos ao nascer, porque chegamos a este imenso cenário de dementes. Carlos Drummond de Andrade diz, um dia desses, eu separo um tempinho e ponho em dia todos os choros que eu não tenho tempo tido de chorar. Ou seja, um dia
esse choro que você reprime, essa mágoa que você esconde, essa dor que cauterizou suas emoções, um dia você vai precisar sentar e chorar tudo que você tem para chorar. Amém? Você nunca percebeu que você tem 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, até 2 metros? E Deus colocou em nós um canal lacrimal. Para que será que Deus colocou um canal lacrimal em nós? Para que você chore. Para que quando você passe por situações e emoções, você não deixe isso guardado em você. Tem gente doente, com doenças psicossomáticas, estresse, ansiedade patológica. Tem gente doente das emoções, por quê? Porque está guardando água suja dentro de si. Não põe isso para fora. Deus te fez para você chorar. Então, da onde vem a expressão que homem não chora? Alguém cresceu ouvindo isso dos pais? Homem não chora? Alguém? Tem alguém que é homem aqui? Pode dizer isso? Tem alguém? Levante a sua mão assim. Você cresceu muitas vezes ouvindo seu pai dizendo o seguinte: engole o choro, porque homem não. Às vezes mulheres também ouviram: engole o choro, menina. Mulher não chora, nós somos serva de Deus. Isso é uma mentira, uma falácia, uma balela. Toda vez que você pega uma criança de 3 ou 4 anos, 5 anos, que está formando personalidade, e diz para ela: não chora, você está formando um adolescente e um adulto, que vai reprimir as suas emoções nos momentos das suas crises. Quando você pega um garoto igual meu filho de 4 anos e diz: não chora, isso com frequência, eu estou criando uma personalidade nele de que o choro não é humano e precisa ser reprimido. Isso vai gerando um adulto frustrado, que nunca vai conseguir ter os seus momentos de descarga de emoções. Então, eu vou dizer para você: chora, porque o choro é uma realidade. O próprio salmista diz que a sua ira dura um momento e o choro dura uma noite. Alguém já viu esse versículo? Mas a alegria, ela vem pela manhã. Esse choro que dura uma noite, às vezes não é 24 horas. Às vezes é um choro que demora muito mais do que 24 horas. Isso aqui não está na cronologia do tempo. Amém? Às vezes você vai ter noites e noites mal dormidas. Você vai acordar na madrugada, vai descer a sua cozinha, vai tomar um café, vai voltar para ler um livro, vai para o seu escritório, 3 da manhã, 4 da manhã, toma um banho, vê se a dor passa ou não passa, acorda para trabalhar. Quando o sol está nascendo, aquela frustração, aquela dor, aquele aperto no seu coração, que não tem explicação do que você está vivendo, é um choro que vai durar muitas vezes, muitas noites, mas que de fato a esperança, ela sempre vai brotar quando você tiver uma postura diante daquilo que você está enfrentando. Tem gente que passa por uma crise e diz assim: ó, eu não queria viver, eu queria morrer. Tem gente que passa por cada frustração, quando o próprio Jó disse: eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Não, você não precisa amaldiçoar o dia do seu nascimento. O problema não está no dia do seu nascimento, está na postura que você toma diante das adversidades. A forma que você se postura é a forma que você vai reagir àquilo que você está enfrentando e passando. Então a gente chora. O próprio proverbiano diz, Eclesiastes 3, verso 4, há tempo para tudo. Ele diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Versículo 4 diz: bem-aventurado são os que choram. Quem são os bem-aventurados aqui? Porque nem todo mundo que chora é feliz, e nem todo mundo que chora vai ser consolado. Mastiga aí. Quem são os bem-aventurados aqui? São aqueles que não permitiram que o seu coração se petrificasse diante das dores. Quem são os bem-aventurados aqui? São aqueles que diante dos seus pecados, olha aqui, não escondeu debaixo do tapete. Quem são os bem-aventurados aqui? São aqueles que choram, mas sabem o motivo do choro. Qual é o choro que Jesus se refere no verso 4? Para ser fiel ao texto, é o choro produzido pelo arrependimento. Quero fazer uma pergunta a você. Responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado que você cometeu? Vou perguntar de novo. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado que você cometeu? Pastor, eu nunca choro diante dos meus pecados. Então a sua consciência sobre o pecado está cauterizada. Isso é uma preocupação muito grande. Não chorar diante de um grande pecado, de um pecado que cometemos várias vezes, é um sinal que a nossa inteligência
espiritual está cauterizada. É como se você cometesse vários erros, mas não se sentisse culpado pelos erros que você cometeu. É como atravessar o farol vermelho sempre e não estar preocupado em tomar uma multa. Você está na graça. Mas muita gente acha que a graça é um pressuposto para você fazer o que você bem entender. Ah, pastor, graça. Somos salvos pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus. A graça cobre a multidão de pecados. Deus pega os nossos pecados, lança no mar de esquecimento. Ele sempre tem misericórdias novas. E aí a gente vai vivendo a liberdade cristã, sendo escravo da nossa própria liberdade, transformando a nossa liberdade em um chiqueiro, como o filho pródigo fez. Ele tinha tanta liberdade que fez a liberdade dele se transformar em um chiqueiro, para ele mesmo se alimentar das bolotas dos porcos que ele havia administrado. Eu quero dizer para você, amado, que se você está diante de um grande pecado, de um pequeno pecado, ou seja lá qual tipo de pecado, isso precisa gerar em você insatisfação. Porque se não há choro mediante ao pecado, é sinal que a nossa consciência está cauterizada. Olha aqui, o que é a consciência? A consciência é uma lâmpada, é uma sinalizadora do quê? De que algo não está bem na minha vida. Paulo diz que nós temos que ter a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. O que é a consciência? É mais ou menos isso. Eu vou para a esquerda, a consciência diz, se você for pela esquerda, você cai em um buraco. Ela me sinaliza. O que é a consciência? A consciência é uma luz que acende em mim para me dar uma direção do que está acontecendo. A consciência, segundo os filósofos, era a sua juíza. Para nós não é, nosso juiz é Deus. Mas a consciência, ela vai nos dar a direção de coisas que nós precisamos entender. Se a nossa consciência está cauterizada, a gente vai cometer os mesmos pecados, os mesmos erros, e a gente não vai ter o quê? Consciência de que somos pecadores. Você é eu quero dizer isso para você, eu e você continuamos ainda como pecadores, embora salvos pela graça, embora adotados pelo Deus que nunca abandonará a gente, nós somos ainda pecadores. Deixa eu te relembrar o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, todos, bispo, apóstolo, pastor, reverendo, semideus, todos, do clero aos leigos, todos pecaram, e aí, foram destituídos da glória de Deus. Isaías 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem o que? Separação. Separa o que? Deus do homem. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, só isso que separa o Deus do homem. Então se eu estou pecando várias vezes, não choro, não me arrependo, não tenho consciência desse erro, ou até tenho, mas não quero mudar, é um sinal que eu preciso, de fato, chorar esse choro que Jesus está dizendo no verso 4. Ele diz, bem-aventurados os que choram, ou seja, bem-aventurados são aqueles que não tiveram essa consciência cauterizada diante de um pecado. Eles ainda têm sensibilidade para quando caem, eles olham para si e dizem, Senhor, eu estou caindo no mesmo erro, eu preciso mudar disso. Ele chora, e por chorar diante da sua queda, há um consolo. Felizes são aqueles que reconhecem a sua natureza pecaminosa. Amém, gente? Por isso que eu fico preocupado com esse outro evangelho. E não só o outro evangelho, como diz na carta aos Gálatas, que vamos estudar na segunda, o outro Jesus. Porque tem o outro evangelho e o outro Jesus. Esse evangelho fácil, de facilidade, aonde basta você fazer uma campanha de 7 dias, 5 quartas-feiras da quebra das muralhas, você faz 7 semanas para alcançar saúde emocional, você vai fazendo um monte de coisa, vai subindo um monte, vai fazendo oferta, vai pegando sal, vai levando amuleto, vai fazendo um monte de coisas que judaiza a igreja, você vai achando que os seus pecados estão sendo perdoados, quando na verdade você está ficando mais atolado no pecado da idolatria que você não viu. É interessante que a gente vai vendo esse evangelho fraco e diluído, esse outro evangelho, que não aponta às pessoas o caminho da salvação e diz que essas pessoas precisam de fato estarem ligadas em Deus. Amado, o nosso compromisso e o compromisso do cristianismo é sempre balizar que nós somos servos de Deus, porém precisamos nos arrepender todos os dias. Você é fraco, eu sou fraco, nós somos falíveis, nós somos finitos, nós somos temporais. Deus é eterno, atemporal, Deus é soberano, mas nós não. Então eu não posso correr o risco de estar sentado domingo a domingo, quarta-feira a quarta-feira e não ouvir acerca do pecado. É o pecado que te destrói, é o pecado que te para, é o pecado que te paralisa,
É o pecado que faz você cauterizar a sua visão espiritual. Agora é interessante isso aqui. Se eu reconheço a minha natureza pecaminosa, eu vou chorar. Agora eu vou dizer para alguém aqui: pastor, como é que eu vou vencer o pecado? Porque se Jesus diz que se eu chorar diante dos meus pecados, se arrepender, eu vou ser consolado. Eu quero abrir meu coração aqui. Alguém pode me perguntar assim: mas como eu venço o pecado? Porque talvez você está caindo nos mesmos pecados de meses, de anos. Talvez você se converteu há 10 anos, mas é o mesmo pecado que você comete há 10 anos. Às vezes é o mesmo pecado que você comete há 6 meses. Às vezes é o mesmo pecado que você comete desde que você se entende como gente, não conseguiu vencê-lo ainda. Eu quero, com muita simplicidade, te dar uma direção de como você pode vencer o pecado. Eu não vim falar de pecado, hamartia, errar o alvo. O que é pecado? Transgredir a lei. Isso é teoria. Teoria não se vive. Eu vim talvez te dar uma instrução de como vencer o pecado dentro da palavra de Deus. Pastor, como é que eu vou vencer esse pecado que só eu sei? Que toda vez eu caio no mesmo pecado. Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 11. É gostoso esse barulhinho de Bíblia, né? Salmo 119, versículo 11. Como eu posso vencer o pecado? Se Jesus disse que bem-aventurados são os que choram de arrependimento pelos delitos, serão consolados. Não adianta eu ficar chorando todo o tempo pelo mesmo pecado e ser consolado. Não, eu preciso vencer o pecado para quando eu for chorar, o meu choro ter outro sentido. Como é que eu venço o pecado? Salmo 119, versículo 11. No 3, toda a igreja vai ler. Amém? 1, 2, 3. Como é que eu venço o pecado? O que eu mais escuto aqui, não só eu, os pastores, presbíteros e os líderes, é de gente que vai até o nosso gabinete, nos liga e diz assim: bispo, eu tenho um pecado, eu não consegui vencer esse pecado tem tirado a minha paz, minha família, minha estrutura, eu não consigo vencê-lo, preciso de ajuda. O que a gente mais escuta hoje é gente dizendo assim: bispo, eu estou lutando por um pecado há anos. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que abriu a sua intimidade comigo, e eu não vou abrir a vocês, porque isso é ética pastoral, de maneira alguma, mas o que ele me disse, dos pecados que ele cometia, dentro da própria casa dele, aquilo ali eu fiquei pelo menos uma semana, amado, com ânsia. E ele dizia: eu não consigo vencer isso, isso domina a minha vida, é como se fosse um vício, é como se fosse um calcanhar de Aquiles, é algo que tira nosso sono, nossa paz, é uma área sensível, que eu cometo sempre o mesmo pecado, mas que quebra minha comunhão com Deus, que eu não consigo chegar diante de Deus. Eu vou dizer para você, uns chegam com esse coração: o que eu faço para vencer esse pecado? E aí você pega uns mais espirituais, eles dizem assim: estou subindo para o monte para orar, para vencer esse pecado. Vai, continua subindo. Eu estou jejuando para vencer esse pecado. Continua jejuando. Pastor, eu estou fazendo campanha para vencer esse pecado. Continua fazendo isso que você está fazendo, porque vencer pecado não está atrelado a isso. O salmista vai dar o segredo aqui. Ele diz assim, ó: como é que eu venço o pecado? Ele diz: pego a palavra, guardo no coração, vírgula. Para quê? Para não pecar contra ti. Então não tem segredo. Não é aumentar o dízimo, abaixar o dízimo, aumentar a oferta, diminuir a oferta. Não é subir para o monte, fazer campanha, queimar envelope. Para vencer pecado não está atrelado a nenhum esforço que você faça. Está ligado ao quanto da palavra você tem disponibilidade para guardá-la dentro do seu coração e escondê-la no seu coração para não pecar contra Deus. Ou seja, vamos partir do pressuposto: como eu venço o pecado? Porque não adianta eu ficar chorando pelo pecado e ser consolado. Chore e consolo, chore e consolo. Não, a ideia não é essa. A ideia é o seguinte: eu descobri o pecado, chorei por ele e me arrependo e não cometo mais o mesmo. Só que eu não vou cometer o mesmo pecado quando eu partir desse princípio, que todo pecado está alojado aonde? No coração. Eu escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra. Então o negócio está no coração. O pecado está atrelado ao nosso coração, à nossa realidade. Então não adianta você falar: pô, pastor, o meu problema é sexual.
Meu problema é sexual, tá ok. O seu problema não é só sexual, o seu problema está no seu coração. Porque eu já vi gente que o problema está na sexualidade. Aí o cara fala, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu venho no ITC, eu subo o monte, faço campanha. Mas quanto mais eu oro e jejuo, mais tarado eu fico. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais vontade de praticar isso eu tenho. Sabe por quê? Porque isso está atrelado ao que está dentro do seu coração. Vamos imaginar que alguém tem problema com fofoca, que eu acho que aqui não tem ninguém. Vira e mexe a gente vê alguns maricotinhas sofocando nos corredores, nos bastidores. Sempre vai ter alguém procurando ver defeito na vida alheia. Toda igreja tem a central de informação da vida alheia, que cuida da vida de todo mundo, isso é fato, né? Aí alguém diz, mas eu não consigo vencer a fofoca, meu problema está na minha língua, a minha língua é maior do que o meu corpo. Não, amado, não é que a sua língua ou o que você fala é maior do que o seu corpo. O problema está aqui, ó, no que guarda o seu coração. Se a boca fala que o coração está cheio, o que guarda dentro desse coração vai reverberar do lado de fora. Não adianta, o que eu guardo aqui se reverbera lá fora. Então todo pecado, amado, que vai ser cometido fora do corpo, ele está alojado no coração. O salmista identificou isso. Ele diz, eu vou guardar a palavra com o único propósito, qual? Não pecar. Então o que é pecado? É tudo aquilo que domina o seu coração. O que é pecado? O pecado é prazeroso, amém ou não? Porque senão ninguém cometia. O pecado é prazeroso. No ato do consumo tem prazer, mas depois ele estraga a alma. Ele envergonha o ser humano. O pecado tem prazer na hora, e na hora a gente não pensa, não vê consequências, mas as consequências vêm depois do ato praticado. Então é interessante que, se você entende o que eu estou dizendo para você, de guardar a palavra no seu coração, você está criando um bloqueio em você, é um anticorpos contra aquilo que quer fazer morada no trono do seu coração. Agora você precisa fazer uma análise, e essa análise aqui a gente tem que fazer sempre, porque isso é problema espiritual e emocional, familiar. A gente tem que parar um dia entre eu e eu mesmo, tu e tu mesmo. A gente tem que parar do lado de você mesmo. Faz uma análise assim, ó. O que está morando no trono do meu coração? Pensa rápido aí você. Você sabe o que mora aqui no seu coração. Se é Deus, se é o dinheiro, se são mulheres, se são prazeres da vida. Você sabe o que rouba o seu coração. Pronto. Você pensou, imaginou, é isso? Então o trono do seu coração está sentado nisso. E se está no trono do seu coração, está roubando o lugar que é de Deus. Se rouba o lugar que é de Deus, não tem espaço para a palavra. Não tem espaço para a palavra, eu estou vulnerável às quedas, aos pecados. Então, quem é o Senhor do seu coração? Quem faz senhorio do seu coração? Proverbiano diz assim, ó, Provérbios 4:23, já preguei sobre isso. Acima de tudo que deve guardar, acima da sua casa, dos seus pertences, acima dos seus objetos pessoais, acima dos seus canudos, guarde o seu coração. Por que é tão importante guardar coração? Porque coração se perde. Se eu não guardo, eu perco o coração. Coração se perde. Então o que domina o meu coração, domina o meu curso e a minha história. Então como é que eu vou chorar, ser consolado, mas abandonar esse choro que veio movido pelo pecado? É guardando a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Não se vence pecado falando de pecado. Não se vence pecado atacando o pecado. Se vence pecado arrancando do coração aquilo que está sentado sobre ele. Se não é a palavra, está tendo invasão de qualquer outra coisa que é fútil e fugaz. Busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas, a sua justiça e todas as demais coisas. O que vai acontecer? Elas vão ser acrescentadas no seu coração. O salmista diz, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jeremias diz, cai a flor, murcha a erva, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. A Bíblia diz o quê? Que a palavra de Deus, ela é infalível e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes.
A palavra de Deus, ela tem poder, amado, para fazer infinitamente mais do que pensamos e acreditamos. Ela vai e ela volta com o propósito pela qual ela foi enviada. Então, se eu entro num culto como esse, para ver cores, para ver luz, para ficar examinando as coisas, ela vai entrar no seu ouvido e vai sair por outro. Por isso que eu pego aqui no seu pé para você entender. Vem para o culto, vem para entregar um culto para Deus, para o Senhor, não é para homens. Pega a palavra, guarda ela aqui, filtra o que você está ouvindo e você vai aplicar na sua semana, dia a dia. Mas o que a gente escuta hoje são mensagens diluídas. São mensagens que vão arrancar suas emoções, vai arrancar o seu dinheiro, vai tomar a sua carteira. São mensagens fabricadas pelos homens que não vai mudar a consciência do pecado. Quer vencer a tua fraqueza? Quer saber quem você é quando ninguém está te enxergando? Quer descobrir quem você é? Pare diante da palavra, porque ela vai te ler. Eu estou lendo a Bíblia. Não, para de ler Bíblia, amado. Deixa a Bíblia ler você. Eu estou lendo a Bíblia. Bacana. Decorei 1000 versículos. Lindo. Quantos versículos você vive dos 1000 que você decorou? Só ler a Bíblia e não deixar a Bíblia fazer análise de quem eu sou. É só você ler para enfadar sua mente. Agora leia a Bíblia dizendo: Deus, isso aqui é para mim, eu preciso viver isso. Oh Deus, eu sou esse miserável aqui. Deus, olha, eu tenho dificuldade nessa área. Deus, olha, a Bíblia diz que eu tenho que buscar sabedoria. Eu não estou buscando, tenho que buscar inteligência. Não estou buscando. Deus, eu preciso ser compassivo, não estou sendo. Aí você vai aplicando, guardando. Amado, você tem que ter o seu devocional diário. Não dá para vir para o culto só de domingo e receber uma porção de 1 hora. É muito pouco. Comece a guardar as palavras no seu dia a dia. É uma porção de segunda-feira, é uma porção no café da manhã. Você acorda pela manhã, lê um versículo, guardou no coração. À tarde vai almoçar, lê mais uma porção. À noite vai se deitar, lê um versículo. Não é ler a Bíblia inteira em um dia. Vai lendo porções diárias, homeopáticas. Vai lendo porções. E essas porções diárias vão alimentando a sua vida contra os embates da vida. A Bíblia diz o quê? Que quando você guarda a palavra no coração, você tem força para lutar. Bem-aventurado é o homem que medita. O que é meditar? Alguém sabe o que é meditar? É sentar e fazer lucubrações. O que é lucubrações? Pensamentos profundos. Falava com o irmão hoje pela manhã que hoje tudo que se posta na rede, todo mundo compartilha e não tem nenhum grau de por que está sendo compartilhado isso. Você nem analisou o motivo pela qual foi publicado, você já vai compartilha, você já vai retuita, você já vai copia e cola no seu. Nem fez uma análise do que está sendo publicado. Você não está sendo bereano de analisar o que está sendo falado e para provar se está na Bíblia. Então você está sendo vulnerável. E nesses últimos dias, amados, Deus quer transportar, quer fornecer, como Ele tem fornecido todos os dias para aqueles que têm fome e sede, a palavra. Vai chegar um dia que nós vamos sentir fome e sede, não de água e nem de pão, diz Amós. A fome que virá sobre a nação não vai ser de comida e bebida, vai ser de palavra de Deus. E já está chegando essa fome, amado. Você vai em lugares e você vê as igrejas lotadas de pessoas vazias, carentes de ouvir um evangelho. Tem lugares que a gente vai pregar, as pessoas falam: que você está pregando o quê? Eu nunca ouvi uma mensagem como essa, eu nunca vi um sermão como esse. Aí dá vontade de perguntar: o que você está ouvindo aqui? Eu fui pregar para pastores, os pastores me chamaram depois e falaram: cara, a gente nunca ouviu uma mensagem como essa. Vocês estão pregando o quê? Porque a palavra de Deus não tem curva, não precisa de acréscimos. Ela é a palavra de Deus e ela é suficiente. Como eu venço o pecado? Guardando a palavra no meu coração, lendo o evangelho, escondendo a palavra no meu coração, dia a dia, nos meus devocionais, nos meus momentos de solitude, nos momentos que você sai da rede social e se encontra com você mesmo, no momento que você tranca no seu quarto, e se tem um quarto de oração, se não tem, construa um. E não é espaço geográfico, é um lugar que você tem privacidade para transcender seu espírito. Pode ser no banheiro, pode ser na sala, pode ser na sua cozinha, pode ser na sua lavanderia, pode ser no seu carro. Se ali você invoca o nome do Senhor, ali se torna uma casa de oração. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Deus não habita em ginásios, em galerias, em igrejas, em galpões. Deus habita em seres humanos, construídos pela sua própria mão, construídos pelo sopro das narinas da boca de Deus. Ou seja, Deus soprou o Espírito em nós e nos deu vida, e vida em abundância.
Agora, se você não analisar a palavra, se você não guardar a palavra, você vai pecar sempre nos mesmos pecados, nos mesmos erros. Então a única maneira de vencer pecado, amado, não é ser crentão, está todo dia na igreja, é guardar a palavra. Eu escondi, para quê? Para não pecar. Não existe atalhos para a santidade. Não existe campanha que você faça, não existe nenhum tipo de quebra de maldição que você faça, não existe você fazer nada por meios financeiros. Se você pode fazer alguma coisa com seus esforços, você vai continuar sendo um pecador cansado. Amém? Por isso tem muita gente que fala: pastor, mas eu não consegui parar de fazer aquilo, como é que eu vou na igreja? Vem do jeito que você está. Essa função de santificação é do Espírito. Conversão é quando Deus te tira do mundo, santificação é o processo que Deus usa através do Espírito para tirar o mundo de você. Ele vai tirando aos poucos, não é da noite para o dia, ele vai removendo. Se você vai dando espaço, ele tira uma coisa, tira outra, joga fora, ele vai entrando, ele vai limpando a tua casa. Você está aqui hoje cheio de vício, cheio de pecado, você está envergonhado. Não, Deus não está te envergonhando, Ele está dizendo: olha, deixa eu entrar aí, eu vou organizar a tua vida que está toda desorganizada. Não se vence pecado sem mergulhar na palavra. Você está aqui lutando, mas é só a palavra que pode fazer isso. Agora o Rafael vai concordar comigo. O que a gente mais escuta hoje é isso aqui: conheço o irmão espiritual, aleluia. Aí se pergunta assim: mas ele conhece a Bíblia? Não. Ele é manto, ele é crentão. Ixi, ele vê gnome, ele vê anjo, ele vê serafim, ele já vê até candelabro. Mas ele conhece o Evangelho? Não, então ele é um santo ignorante. Estava no monte essa semana. Aí o irmão veio até a mim e disse assim: eis que eu vejo um instrumento. Eu disse: não, amado, eu fiquei pensando comigo: não, amado, eu não sou músico, não. Deixa isso pro Robson, né? Eu sou pregador, mas estava de boné, mas se você me ver na rua sem estar aqui, você nunca vai dizer que eu sou um pastor. Até porque eu não tenho um cara de crente, né? Deus não é crente. Vocês estão aí ou não? Deus não é evangélico, amém? Deus é santo, né? Religião é para homens. Esse negócio de religião é para nós. Aí o cara vê, não que eu não estou dizendo que as profecias, tá? Não apagueis as profecias, eu entendo tudo isso. 1 Coríntios 12 fala dos dons. Amado, eu sou apaixonado por profecia quando ela é de Deus. Agora não adianta você falar que você é santo se você é um ignorante bíblico. Tem muita gente que faz isso. Tem gente que fica pulando de culto em culto. Ai, estou sentindo o Espírito Santo. Ai, não sei o que. Aí você chega para conversar. Você já meditou na palavra hoje? Não, a palavra. O cara nem traz a palavra. Ele nem lê a palavra. Ele nem medita na palavra. Ele nem consome a palavra. Ele nem sabe o que a palavra diz. Por quê? Porque ele só quer ter sensações. Eu prefiro que você não viva sensações, mas viva o Evangelho. Porque no dia mal, amado, não vai ter tempo de você se arrepiar. No dia mal, o que vai livrar você da cova dos leões vai ser a sua integridade diante do rei. O que vai fazer o anjo fechar a boca do leão não é se você está arrepiado ou não, é como foi o seu posicionamento diante das adversidades. Lançaram 3 na cova, mas tem o 4º homem que é semelhante a um Deus. Ele é semelhante a um Deus, ele é o 4º homem da fornalha de fogo. Como é que eu vou ter essa sensação de ver o 4º homem da fornalha, se diante das imagens que são levantadas diante de mim eu me prostro? Quer que eu resuma a palavra? Guarda a palavra só. E aí, eu vou ter força para lutar contra o pecado. Quando o pecado vir, você vai lembrar: resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Quando o pecado vir, você vai dizer: olha, Deus vai deixar de fora isso, não, então não posso pecar não. Olha, se eu pecar eu vou perder aqui, vai ter um bloqueio, então eu vou evitar o pecado. Você vai tomando outras direções. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, no sentido seguinte: eu estou chorando diante de um pecado, mas quem quer ficar chorando diante do mesmo pecado? Você tem que vencê-lo, amém? Por que eu devo chorar pelos meus pecados? Porque Deus é misericordioso. Porque eu tenho consciência do mal que isso me causa. E porque o choro produz esperança. Amém, amados?
Então por que eu devo chorar pelos meus pecados? Se bem-aventurados são os que choram, felizes são os que choram diante dos seus pecados, porque eles serão consolados. A palavra consolo aqui vem do Paracleto, que é o Espírito Santo de Deus. Ele será consolado pelo Espírito Santo, por isso que ele diz assim, ó, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue orar, quando você não consegue interceder, quando você não consegue nem levantar sua mão no culto e dizer, Deus, eu te amo, ele está intercedendo. Mas ele parte de um coração puro, de um coração quebrantado, de um coração que não tem nada que possa fazer com que ele deixe de adorar a Deus. Então Deus quer que você viva o seu luto diante do pecado, mas se arrependa desse pecado e continue vivenciando a sua vida. Existem livramentos que Deus quer te dar no sentido do pecado, que você só vai vencê-lo quando você guardar a palavra no seu coração. Então o choro deve produzir esperança. Bem-aventurados são os que choram. Pastor, mas eu perdi minha bicicleta. Eu sei, mas esse versículo aqui não se encaixa na bicicleta que você perdeu. Pastor, mas eu perdi lá, é um contrato na empresa. Eu sei, mas não se encaixa no contrato da empresa. O pastor estava namorando, ele era tão bonitinho, e aí ele foi embora, eu fiquei tão arrasada. Aí eu estou chorando, Deus vai me consolar? Ele vai consolar porque é uma promessa, mas não se encaixa no versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que ele limpará dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima. Isso é revelação futura. E não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas aquele que vencer, darei direito de comer da árvore do fruto de Deus. Aquele que vencer, darei uma pedra nova com o nome escrito. Aquele que vencer será coluna no santuário de Deus. Aquele que vencer, é aquele que tiver vencido. Ou seja, você pode ter entrado aqui dentro hoje arrasado consigo, sentindo um fraco, se sentindo alguém que não consegue vencer, que não consegue se libertar disso. Jesus te dá uma palavra aqui, ó, amados, chora diante do que você cometeu, vai vir o consolo diante daquilo que você cometeu, mas descansa, porque não vai cair no mesmo erro. Deus vai te dar estrutura na palavra para você vencer os mesmos erros que você não consegue vencer. Levanta a sua mão assim aos céus, amados. Deus vai permitir que você leia as Escrituras, guarde as Escrituras, medite nas Escrituras, que Deus te dê sabedoria e conhecimento para diante do dia mau, diante das hostes celestiais, das potestades celestiais, você ter a palavra como escudo, como broquel. A palavra de Deus, ela vai guardar você, é um capacete guardando, é um escudo, é a espada, é a sandália. Você vai estar com a couraça da justiça, bloqueando os dardos inflamados do inimigo. Você vai estar bloqueando e lutando contra o inimigo, mas é a palavra de Deus. Então não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Procure uma igreja mais próxima do Evangelho. E se você encontrar uma igreja como essa, guarda essa igreja, proteja ela, porque o compromisso dela é com a palavra de Deus. E se Deus é Deus e não mente, Ele vai guardar todos aqueles que são guardados na palavra de Deus. Como você acha que Jesus venceu o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. O diabo lançou dúvida e ele veio com convicção. Está escrito, está escrito, está escrito. Por que está escrito? Porque alguém escreveu, e se alguém escreveu, alguém leu, e se alguém leu, alguém guardou. Uma coisa é chorar, outra é chorar com Cristo. A promessa de consolo de Jesus não são para aqueles que derramam lágrimas, mas para aqueles que choram com suas almas, demonstrando arrependimento. Que saudade de quando eu chegava na igreja há 12 anos atrás, os irmãos ajoelhavam para orar. Eu não sei se você é desse tempo. Hoje é uma irreverência, uma falta de respeito, um desfile de moda. Hoje é uma falta de pudor. A gente vem para a casa do Senhor como se estivesse indo para qualquer outro lugar, menos para a casa dele. A gente vem, senta, como se nada estivesse acontecendo. A gente come e bebe como se nada estivesse acontecendo. A gente fofoca aqui dentro como se nada estivesse acontecendo. E a gente vai para casa dormir para mais um dia. Não há uma reverência ao litúrgico, ao sagrado.
Em nome de Jesus, amado, nós não podemos perder esses princípios que são importantes, princípios que vão nos quebrantar. Você traz o culto lá de casa, lá da sua casa, lá da sua casa. Você almoçou com a sua família, você vai se preparando para o culto de domingo à noite, você vai já se quebrantando, tomando o seu banho quebrantado, ouvindo uma canção. Quando você chega aqui, já está tudo muito preparado para você se encontrar com o Deus que você ama. Agora, se a gente pensa na gente a semana toda e vem pensar em Jesus só domingo, Jesus não é encanador que você liga para ele quando o cano estoura e diz assim: ó, quebrou o cano aqui em casa, aqui, vem aqui. Aí o encanador vai lá. Quando você quebra alguma coisa em casa, você liga para alguém fazer um reparo. Não, Jesus não pode ser convidado só nos momentos da dor. Jesus não é água tônica para você tomá-lo quando sente algum tipo de mal-estar. Jesus é pleno. Então, o sermão das bem-aventuranças é para nós que se dizemos filhos de Jesus. Se somos filhos, precisamos aprender isso, que eu vou ser consolado toda vez que eu chegar diante do Pai com pobreza de espírito e dizer: Senhor, eu caí aqui, ó, me perdoa, Jesus, eu cometi o mesmo erro, eu falei o que eu não deveria ter falado, poxa, ô Senhor, não imputa esse pecado em mim não, eu fiz isso aqui que não agradou o teu nome, Senhor, eu envergonhei aqui, me ajuda. A pobreza em espírito, a primeira bem-aventurança, quando você fala assim: Senhor, poxa Deus, eu defraudei o meu irmão, eu menti acerca dele, meu Deus, eu estou sendo infiel à minha família, à minha esposa, à minha mulher, ao meu marido, aos meus filhos, à igreja onde eu congrego, meu Deus, me perdoa. Aí você vai chorando interiormente e vai vindo o consolo do Espírito, vai vindo o consolo do Espírito, vai vindo o consolo do Espírito, vai vindo o consolo do Espírito. Há quanto tempo você não chora por um pecado que você cometeu? Você se põe de pé. Eu queria chamar aqui à frente todos aqueles que hoje querem se arrepender de algum tipo de pecado, ou de algum tipo de erro, de algum tipo de transgressão. Bispo, eu preciso me arrepender de algo. Tem algo que eu estou carregando há meses, há anos, está guardado em mim, eu não consigo chorar, não consigo externalizar esse choro. Bispo, eu preciso de ajuda, porque eu sou humano, eu gosto de transparência. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero interceder pela tua vida. Você que entrou aqui tão amargurado de espírito, a alma tão abatida, querendo o consolo do Pai, querendo um abraço do Espírito, querendo a oração de algum desses pastores. Eu queria até pedir para os obreiros intercederem, orarem. Você pode sair do seu lugar e vir pedir ajuda espiritual. A Bíblia diz que Davi, ele se quebrantou diante de Deus. Você pode ir para sua casa, ouvir essa palavra, ou você pode tomar uma decisão nessa noite, com muita humildade, porque se eu tivesse aí, eu seria o primeiro a estar aí na frente. Paulo diz: eu sou o mais miserável dos pecadores. O salmista Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo as tuas multidões de misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formada minha mãe, em pecado me concedeu ela. Eis que eu amava a verdade no íntimo e no oculto me fizesse conhecer a sabedoria. Purifica-me, olha ele chorando, quebranta-me, Deus, purifica-me com hisopo e eu ficarei puro. Me lava, Deus, e eu ficarei mais branco do que a neve. Ele faz: Senhor, me dá sensibilidade para voltar a ouvir o júbilo e a alegria, que voltem os meus ossos a se regozijarem, porque tu quebrastes. Ele diz: esconde, Senhor, a face dos meus pecados. Ele no verso 10, ele diz: quebrantado, chorando, arrependido, ele diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
renova em mim, ó Deus, um espírito reto, com muita humildade, quebrantado e chorando. Ele diz: não me lança fora da tua presença, não retira de mim o teu espírito, mas me dá a alegria da tua salvação. Renova em mim o espírito voluntário e ensina-me as tuas palavras e os teus caminhos, porque eu quero me livrar dos sangues cometidos pela minha própria mão. Amado, o quebrantamento, a humildade, a pobreza em espírito, o choro comove o coração de Deus e Deus o consola. Queria que você se rasgasse hoje, diga: Deus, perdoa a minha iniquidade, perdoa a minha transgressão.